começaram a fazer depois que Cristo foi assunto, foi levado aos céus. E endereçou então esse livro, esse volume ao mesmo Teófilo, que havia mandado o primeiro tratado. Tendo que esse tratado, o livro de Atos, ele deve ter chegado às mãos de Teófilo, talvez anos depois, porque naquele tempo as correspondências demoravam mais para chegar ao seu destino. Imaginem só a alegria de Teófilo quando ele recebeu os rolos, né, de Atos. Ele começou a ler Atos, ele começou a ver e saber sobre a descida do Espírito Santo. Ele começou a ler sobre a pregação de Pedro, onde muitos se converteram. Ele começou a ler sobre a história da igreja. Tem um versículo em Atos que ele fala sobre não somente aquele momento de Atos, mas esse versículo é entendido como um versículo chave para toda a história de Atos. Atos tem um tempo de mais ou menos 30 anos da história da igreja. Versículo de Atos 9, 31, olha só o que diz aqui, se eu não me engano, este versículo. Atos 9, 31. É isso. Eu não diz assim o texto, acho que não é esse texto, tá aqui. Estou no comando aqui. Aqui, Atos 9, 31, esse versículo, os comentaristas dizem que esse versículo ele é algo que acontece em todo o tempo de Atos, o da igreja primitiva. Diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse versículo talvez seja um versículo chave de Atos dos Apóstolos. A igreja crescia em número e ela estava em paz, não porque ela tinha prosperidade financeira, não porque ela era livre dos problemas, das tribulações, mas porque Deus era o Senhor da igreja. E quando nós olhamos para o texto, até esse ponto que nós vemos, que é o capítulo 11, a gente vê narrativas como a conversão de Saulo, as escolhas dos homens que iriam servir às mesas, no capítulo 6. Nós vemos a tristeza do apedrejamento de Estevão, capítulo 7, 8. Nós vemos histórias muito boas, mas também histórias tristes. E esse texto de Atos 11 fala que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Eu quero, a partir dessa introdução, pensar um pouco sobre este povo que é a igreja, este povo denominado cristão. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 11, a gente vê que Antioquia está um pouquinho desconfigurado aí. Se o irmão puder ajudar aí, e eu vou passar aqui para os irmãos, enquanto o irmão coloca aí na configuração exata. A igreja de Antioquia foi chamada, foi denominada cristã, o povo que ali se encontrava, se reunia, que o povo que ali estava, ela foi denominada cristã pelo fato de que ela pregava o Evangelho de Cristo. Esse povo ali foi chamado cristão porque esse povo pregava o Evangelho de Cristo. Esse povo pregava o Evangelho de Cristo porque havia aprendido sobre esse Evangelho. É algo importante a gente falar aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos, nós pregamos. Aquilo que nós temos no nosso coração, nós falamos. E esse povo, o apóstolo Lucas, ele faz
uma ligação com este momento aqui do Atos capítulo 11, com algo que aconteceu lá no capítulo 8. Ele começa esse parágrafo aqui dizendo: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Ele liga o capítulo 8, o que aconteceu com Estevão, e aquele momento lá do capítulo 8, que é quando Estevão era apedrejado, onde estava Saulo consentindo com o apedrejamento, e a partir daquele momento lá do capítulo 8, onde Estevão foi apedrejado, Paulo consentindo com o apedrejamento, ou Saulo, naquele momento, ele não se contentou somente com o apedrejamento de Estevão e com a morte de Estevão, ele começou a perseguir a igreja, começou a perseguir os discípulos ali. Isso fez com que aquele povo que estava ali em Jerusalém, ou muitos deles, somente os apóstolos não saíram, porém a maioria dos cristãos, dos discípulos que haviam ali, eles foram dispersos para outros lugares que não era Jerusalém. Foram para Samaria e outros lugares. E alguns foram até Antioquia. Nós percebemos que naquela dispersão, Filipe foi até Samaria, pregou o evangelho, ele teve um encontro com o eunuco que ia a caminho lá da Etiópia, ali houve a conversão do eunuco, e chegando aqui, o apóstolo Lucas, ele fala que alguns que saíram por causa dessa dispersão, chegaram a Antioquia, e esses que saíram de Jerusalém, há um porém, eles começaram a pregar somente aos judeus que estavam lá em Antioquia. Então eles começaram a fazer essa distinção. Os judeus tinham muito disso. Os judeus, eles eram homens, era um povo que tinha no coração essa cultura. Eles entendiam que ele judeu, o homem judeu, o povo judeu, entendia que somente a nação judaica era detentora das bênçãos de Deus. Então eles se fechavam, eles não gostavam de ter contato com os gentios, com pessoas que não eram judias. E chegando lá em Antioquia, o que eles fizeram? Eles começaram a pregar o evangelho somente para os judeus, os gregos que estavam ali, os outros que não conheciam o Deus verdadeiro, eles não anunciaram o evangelho. Porém, Lucas, ele coloca aqui que alguns que eram de Chipre, está aqui no versículo 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e também foram até Antioquia. Aí eles começaram também a falar aos gregos e aos estrangeiros que não eram judeus as verdades, aquilo que Jesus Cristo era. Meus irmãos, essa questão de anunciar o que se aprende é muito importante. A gente, quando olha a palavra de Deus, tem um exemplo bem claro disso. Quando Jesus fala à mulher samaritana, ela ouviu Jesus, ela entendeu que Jesus Cristo era o Messias, e ela foi no seu vilarejo e disse: olha, eu encontrei o Messias, venham ver. E eles tiveram contato ali com Cristo, e depois, quando eles tiveram aquele contato, eles falaram com Jesus: olha, fique alguns dias conosco, porque nós também queremos ouvi-lo, queremos aprender contigo. E Jesus ficou ali 2 dias naquele lugar, e depois que Jesus estava para sair, os homens daquela cidade disseram: olha, hoje nós queremos o Senhor, não porque a mulher nos disse, mas porque nós tivemos contato. Existem muitas pessoas que não buscam ter o contato com Deus, com Cristo. Existem muitas pessoas que ouvem as verdades através de outras pessoas. Tem pessoas que baseiam sua fé não em contato direto com o Deus verdadeiro, mas porque outros disseram. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós temos lá a galeria dos heróis da fé. E eu penso que somente pela fé de Abraão nós poderíamos fundamentar muito sobre e argumentar muito sobre fé.
Porém, o escritor de Hebreus, ele fala da fé de Abraão, da fé de Jacó, da fé de Moisés, da fé de Josué. Ele cita lá uma galeria de vários heróis, porque cada um tiveram a sua fé. Eu tenho a minha fé, cada um aqui tem que ter a sua fé. Cada um tem que ter um contato direto com Cristo. Cada um tem que estar diante de Deus, ouvindo Deus, falando com Deus. Não podem basear a fé, ou eu não posso basear a minha fé pela fé de outro. Existem muitas pessoas buscando ser direcionadas por homens. Hoje existe, não é de hoje, mas de algum tempo atrás, os coaches. E muitas pessoas procuram os coaches para serem direcionadas. E você quer errar. Mas porém, a gente vê que muitos buscam direcionar suas vidas através de conselhos de homens ou de coaches. Existem hoje os influencers, pessoas que influenciam pessoas. E tem gente que baseia a sua vida influenciada por influências. Existem hoje os apóstolos, que são apóstolos, que eles falam sobre si, eles ensinam o que eles entendem que é verdade, e muitas pessoas fundamentam as suas vidas no que eles falam. A gente, quando lê sobre a pós-modernidade, e a gente sabe que a pós-modernidade, um dos ensinos da pós-modernidade, aquilo que fala da pós-modernidade, a verdade não é absoluta. Eles não pregam a verdade absoluta, a pós-modernidade entende que não há nada absoluto. Quando a gente olha esse tempo agora, eu entendo que nós estamos vivendo já um tempo do fim da pós-modernidade, nós estamos passando para uma outra era. Porque hoje as pessoas, elas deixam de ser relativistas para serem absolutas. Agora também, mas o absolutismo de hoje não é um absolutismo verdadeiro. Elas colocam a sua vida num absoluto falso. E estão colocando as suas vidas não são mais, eles não têm um pensamento mais relativista. Porém, é um absoluto firmado numa mentira. Uma mentira contada por homens que não são de Deus. Eu estava lendo um tempo atrás um livro, escrevi um tema sobre isso numa monografia, Administrar Lições de Aristóteles. Ele hipoteticamente fala nesse livro de uma consultoria que Jesus fez a uma empresa de recrutamento. Hipoteticamente, Jesus envia o currículo de todos os apóstolos. O currículo de Pedro, de Tiago, de João, dos 12. Para que a empresa de consultoria de recrutamento analisasse cada um dos seus apóstolos ou discípulos para ver quais deles seriam o melhor. Aquele que realmente era o bambambam da turma. E ao analisar, foi dito que Pedro não dava certo. Não, Pedro era um homem muito cheio de si, que sempre se apresentava, e ele poderia causar problema algum. Eles disseram que Tiago e João, eles queriam ser os maiorais, queriam sempre se colocar como o primeiro do grupo, eles queriam sentar uma direita ou outra esquerda, então eles podiam atrapalhar. Tomé desconfiado demais. Filipe, ele sempre fazia perguntas, não sabia bem o caminho, ficava sempre perguntando sobre o caminho, não era legal não. E muitos outros se escondiam atrás de Pedro. Eram anônimos e não sabiam o que queria. O melhorzão mesmo, aquele que era certo, era Judas. Judas sim é o homem bom. Esse se pode confiar, este é aquele que deve ser o pretendido aí, o melhor. Pode contratar sem medo. Aos olhos do homem, quando a gente olha para a história dos evangelhos, a gente vê que Judas, humanamente falando, ele tinha suas qualidades, sim. Ele cuidava ele era um homem preocupado com os pobres, tal coisa. Porém, aos olhos do homem, aos olhos de Deus, ele não era um homem bom. Irmãos, então nós quando olhamos para o texto aqui, e vendo essa disposição desse pessoal, desse povo que saiu de Chipre, de Cirene,
Eles estavam fundamentados em Cristo. Eles tinham o Evangelho de Cristo. Em meio à tribulação, porque eles tinham problemas, tinham sido perseguidos, e havia muita perseguição, gente morria. Eles continuavam falando de Jesus. Em meio à dispersão, sem às vezes vontade, eles eram expulsos das suas casas, das suas vilas, das suas cidades, e tinham que andar para lugares diferentes, para ir para lugares diferentes. Eles anunciaram, então, chegando em Antioquia, eles anunciaram a palavra que eles haviam aprendido. Os apóstolos pregavam, eles pregavam Jesus, eles fundamentavam a palavra em Jesus. E esses homens e mulheres que chegaram lá em Antioquia, eles começaram a anunciar Jesus sem distinção. Não somente para os judeus, mas eles anunciaram Jesus para os gregos, para os africanos, para todos que ali estavam. Os irmãos aqui em Antioquia, os cristãos, os homens e mulheres da época lá, eles fizeram valer a palavra dada pelo seu mestre. Eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Aqui, eles dirigiram a palavra às pessoas que estavam precisando de Jesus. Aqui se viu a forma espontânea de pregar o Evangelho de Jesus. E essa igreja também foi identificada como cristã. Ela foi identificada com Cristo e por Cristo. Essa foi uma das razões, né? Eu coloquei como a segunda razão aí, porque esse povo chamado Cristo. Então, primeira, porque pregava o Evangelho de Cristo, e segunda, porque ela foi identificada com, essa questão de ser identificada com, nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, nos nossos procedimentos. O cristão, para se identificar com Cristo, ele tem que falar de Jesus. O cristão, quando ele vai a algum lugar desconhecido, por exemplo, quando ele vai começar um trabalho num lugar novo, ele tem que encontrar uma forma de falar de Jesus. O cristão, quando ele começa a estudar, ou num colégio, ou numa faculdade, universidade, num lugar onde está chegando, ele tem que procurar se identificar como cristão. Ele tem que se mostrar o que ele tem no coração. Eu entendo que quando esse povo chegou lá em Antioquia, quando eles iam tirar informações, onde fica tal lugar? Antioquia, naquele tempo, de acordo com os comentaristas, Antioquia tinha cerca de 500 mil pessoas. Ela só era menor que Roma e Alexandrina. Era um local grande. Então chegou um pequeno grupo ali num local tão grande. Antioquia era uma cidade, além de grande, ela era muito... tinha muita prostituição, havia muito pecado, imoralidade, luxúria. O povo vivia contaminado pelo pecado. E esse povo ali precisava se tornar conhecido. Eu entendo quando eles iam comprar alguma coisa lá na mercearia, na quitanda, ou nos armazéns, eles se identificavam: olha, eu sou cristão. Quando eles iam levar as crianças para passeio, aonde fica tal rua, onde fica o parque, onde fica a praça, as pessoas falavam: eu sou cristão, a paz de Cristo. Eles se identificavam como Cristo. Eles colocavam sobre a pessoa de Cristo, sobre a mensagem de Cristo, sobre a obra de Cristo, a morte de Cristo, a salvação de Cristo. Eles anunciavam Cristo. Jesus fazia parte da vida deles, Jesus estava no coração deles. Jesus era visto nas vidas, nas falas, nos procedimentos. Jesus agia nas conversões. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, o texto fala que a mão do Senhor estava
estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Quando o povo de Deus age de acordo com o que Deus quer, Deus põe a mão. Então nós vemos que o povo que se identifica com, ele também tem a mão de Deus sobre. Então ele é identificado por Cristo. Eu pedi para o pastor Bonderberg ler aquele texto de Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Jesus estava ali num momento crucial diante dos discípulos. Ele havia escolhido os discípulos para serem seus seguidores, principalmente os 12. E reunindo esses 12, ele perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Os homens dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias, ou algum dos profetas. E vocês? Eu quero saber de vocês. Vocês dizem que eu sou. Aí Pedro se colocou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que verdade, que bênção essa declaração de Pedro. Jesus queria essa declaração porque era importante, pastor Valdenberg, é importante, igreja, que aquele grupo tivesse essa certeza. E é importante, meus irmãos, que a igreja tenha essa certeza de que Cristo é o Filho de Deus vivo. A igreja tem que ter essa certeza, tem que ter isso no coração. E Jesus então falou para Jesus: bem-aventurado és tu, Pedro, porque você não revelou aquilo que os homens falam. Você não foi levado pelas palavras dos homens ou pelo ensino dos homens, porém você revelou uma verdade de Deus, e quem te revelou foi o próprio Deus. Você ouviu de Deus, você não ouviu de segunda mão, você ouviu de Deus, Deus que te revelou esta verdade. Então eu te digo, Pedro, que sobre esta verdade, esta palavra, esta rocha, esse fundamento que você declarou, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus aqui está autenticando, ele está selando, ele está colocando o selo de qualidade. Isso aqui é a verdade absoluta, não há outra verdade. Então ele autenticou o que Pedro disse, e falou: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Quando nós lemos a declaração de Cristo, a gente percebe, meus irmãos, através dessa declaração, que a igreja não é somente um batalhão, um exército que está em prontidão para defender o seu nome, a sua casa, o seu povo. Mas essa igreja, além de se prontificar, além de estar posta para se defender, ela deve atacar, ela deve ir, ela deve arrombar as portas do inferno e tirar pessoas que estão indo para lá. Ela deve falar das coisas de Deus, ela deve tirar os drogados, as prostitutas, os viciados, os homossexuais, pessoas que estão caminhando, e arrombar as portas do inferno e trazer as pessoas para Jesus. Isso é igreja. E assim a igreja vai ser edificada como cristã. Assim Deus vai falar: esses são os meus filhos, esse é o meu povo, a estes eu abençoo, a esse eu coloco a minha mão. E a igreja cresce, a igreja se fortalece. E nós vemos aqui que em Antioquia a mão de Deus estava com esse povo, porque esse povo agia de acordo com aquele que Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre essa verdade, esse povo aqui era edificado, era fundamentado, este povo anunciava a palavra. Então Jesus, ele agia nas conversões, Jesus era visto nas decisões. Quando nós olhamos que esse crescimento, esta bênção de Antioquia chegou lá em Jerusalém, porque, meus irmãos, as boas notícias, elas se espalham. Dizem que as más,
se espalham, mas também as boas se espalham. Então, chegando lá em Jerusalém, a decisão tinha que ser tomada. O que eles vão fazer em relação a este povo que está lá? É um povo novo, é um povo que está, talvez, precisando de uma ajuda, de alguém mais experiente. Esse grupo lá de Jerusalém poderia ter mandado alguém que não fosse bom para aquele lá de Antioquia. Poderia mandar alguém que tinha raízes judaicas. E tinha muitos que se convertiam, mas continuavam apegados ao judaísmo. Poderia mandar um assim, porém Deus abençoou. Quem eles mandaram? Barnabé. Homem bom, homem de Deus, homem que chegou lá. Ele começou a colocar defeitos na igreja, não. Ele começou a falar: vocês estão fazendo tudo errado. Ele não falou assim. Ele animou aquele povo. Ele abraçou aquele povo, ele tratou aquele povo com carinho, com cuidado, ele fortaleceu aquele povo de acordo com o que Deus havia falado com ele. E o texto fala aqui, meus irmãos, que porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor através deste contato de Barnabé com aquele povo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E também Deus agia nas decisões. Quando Barnabé viu que ele tinha necessidade de alguém para ajudá-lo, quem ele buscou? Paulo. Paulo que tinha conhecimento bom do judaísmo. Paulo que era também um homem que conhecia bem as leis, um homem estudioso, um homem capacitado. Então ele falou: vou buscar Paulo. Ele foi buscar Paulo, trouxe Paulo para que Paulo o ajudasse ali. E o texto fala que, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando nós continuamos o texto, olha só o que acontece no capítulo 13. Depois de um ano mais ou menos de Paulo e Barnabé ali naquele local, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Petrarca, e Saulo. Um ano, talvez um pouquinho mais, porque Paulo e Barnabé ficaram ali um ano ensinando o povo. E diz aqui que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo ao povo de Antioquia: separa-me agora Barnabé e Saulo. Chegou o momento que vocês irão caminhar com o ensino que vocês foram ensinados. Paulo e Barnabé transmitiram as verdades de Deus. Então chegou o momento de vocês agora liberarem Paulo e Barnabé, porque eu tenho algo para eles. E Paulo e Barnabé então foram enviados para a primeira viagem missionária. Isso é a igreja, isso é o povo de Deus, isso é ser cristão. Que bom ouvirmos sobre esses relatos. Imagina que Teófilo, quando ele leu isso aqui, ele ficou maravilhado com o testemunho da igreja da Antioquia. Uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja missionária, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que testemunhava Jesus em sua vida. Possamos aprender com esse texto e possamos ser também, onde quer que sejamos, onde quer que Deus nos mandar, ser chamados também cristãos. Amém? Deus abençoe a todos. Seu Roberto. Cristãos, coloquem-se em pé. Cristãos, abram, por gentileza, a palavra do nosso Deus em Lucas 22. E vamos fazer o que Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Quero convidar para estarem conosco aqui os oficiais que estão encarregados da distribuição dos elementos que nos fazem lembrar Cristo, nosso Senhor, o corpo
e o seu sangue. Podem se aproximar, por favor. Versículo 14 desse texto, escrito pelo mesmo autor de Atos, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Apenas até aqui. Me perdoe. Eu acredito que aquele momento foi muito especial para todos os apóstolos. Era a Páscoa. Ele trocava a Páscoa pela ceia. Ele introduziu dois elementos novos: o seu corpo e o seu sangue, em substituição à morte dos cordeiros. Agora ele era o único cordeiro que tinha um sangue suficiente e eficaz. E ele afirma: é o meu corpo. Como? É o meu sangue. Beba. Iremos fazer isso agora, obedecendo ao que ele nos instruiu. Quero convidar o presbítero José Carlos, que é pastor aqui nesta igreja conosco, para que ore ao Senhor uma oração de gratidão pelo que fez Jesus por nós, seu sofrimento, a sua morte na cruz, em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Podemos ter esse privilégio, essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra aqui nesta manhã. Muito obrigado. E agora, especialmente, ó Pai, neste momento que é tão importante para as nossas vidas, nós lembrarmos o que aconteceu e podemos estar agradecidos no nosso coração do que Jesus fez por nós, pelo seu sangue derramado. Muito obrigado, Senhor. Jesus deu o seu corpo para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que pessoas que ainda não têm essa convicção, essa certeza, possam sentir no seu coração o desejo de buscar Jesus, de conhecer esses ensinamentos que são maravilhosos e já nos prepararam e já nos dispuseram para podermos ter a vida eterna com Cristo. Muito obrigado, nós agradecemos e é em nome dele. Amém.
sirva. Por gentileza. Obrigado. Mais alguém? Nos é prazeroso servir. Não há nenhuma dificuldade. Temos parte com Cristo Jesus por conta do seu corpo. Vamos colocar em pé, meus irmãos. A instituição foi em tristeza, mas nós participamos com alegria e gratidão, porque Ele morreu em nosso lugar. Amém? Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Deu graças, distribuiu, afirmando ser o seu sangue. E nós cremos nisso, não que seja sangue, mas a lembrança e o poder do sangue de Cristo para nos perdoar. Vamos dar graças ao Senhor por isso? Vamos dizer para Ele da nossa gratidão? Quanto isso, meu irmão? Por gentileza, proceda assim. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, estarmos na tua casa e, ó Deus, poder te adorar, ouvir a tua palavra, Deus. Que a mensagem de hoje possa ser um incentivo, que nós possamos refletir e buscar, ó Deus, no dia a dia, sermos cristãos, chamados cristãos, pessoas que espelham a vida de Cristo, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e por esse elemento, ó Deus, por esse momento que estamos celebrando a morte de Cristo ali na cruz para redimir os nossos pecados. Agradecemos pela salvação e pelo sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedindo e te agradecendo. Amém.
foi esquecido, meus irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por conta de ser Cristo quem é e da eficácia do seu sangue. Por isso, Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pela alegria de servir o Senhor e o privilégio de participar destes elementos, anunciando a morte de Cristo até que Ele volte. Muito obrigado. Abençoe o teu povo e lhes fortaleça a fé. Fortaleça, ó Deus, a sua vida na caminhada com o Senhor. Obrigado por este culto, por tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Senhor nosso Deus te abençoe e fortaleça a tua fé. Visite a tua casa com paz e harmonia e multiplique na tua mesa o pão, na tua sala a comunhão, direcionando os teus passos e te fazendo crescer em toda a experiência que Ele te dá. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Oh, quanto Senhor me
após a escola dominical, eu queria uma palavra de 15 minutos com todos os presbíteros ativos, aqui no gabinete, tá? Obrigado.